Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Vibrações de Cura. Eu sou Mabile Gonçalves, mentora de inteligência emocional e espiritual. E aqui é o nosso momento Luz no Lar, o nosso momento onde nós nos reunimos para fazermos orações, meditações, leituras comentadas de livros que trazem palavras edificantes. Então, é o nosso momento do nosso encontro com o nosso interior, com o nosso eu, com a nossa espiritualidade, tá certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Convido você a buscar a sua água, certo? Nós sempre temos água durante esses nossos encontros, de preferência num recipiente de vidro, pode ser assim numa garrafinha ou num copo, tá? Porque nós vamos fluidificar e mandar uma energia boa nessa água, mandar uma boa vibração, como queira chamar, né? Então, eu sempre peço para que você traga essa água, porque ela vai ser o remédio para aquilo específico que hoje você está buscando. Com certeza a espiritualidade amiga, ela não falha e ela vai estar conosco, ela vai estar aí com você, ela está aqui comigo, né? Trazendo então aquilo que a gente precisa através da água. A água é um grande condutor de eletricidade, né? Então é realmente um instrumento que a gente pode ter para captação de energias benéficas para nós, tá? Então pega uma água, deixa aí do seu ladinho. Se eventualmente você não tem como pegar água agora, tá na rua, tá em algum lugar que não tem essa possibilidade, eu vou pedir para que você imagine um recipiente de vidro que você tenha na sua casa, um copo, uma garrafinha. Pense especificamente neste objeto a hora que a gente for imantar a vibração, para que você possa mandar uma vibração para este recipiente e assim que possível você possa colocar a água nele, fortalecer essa imantação, fazer a sua oração e tomar a sua água, tá bom? O importante é o poder da intenção, aquilo que você deseja, combinado? Bom, hoje eu separei aqui pra gente este livro, que é o Momento de Decisão, né? Que ele é do Marcos Prisco e do Divaldo Pereira, para que a gente possa fazer uma leitura comentada. Hoje, dia 16 de fevereiro, né, de 2026, segunda-feira. Então pode ser que você esteja assistindo esse vídeo outra data, não tem problema nenhum. O importante é a mensagem chegar até você. Se a mensagem está chegando é porque era o que era importante ser ouvido, né, escutado, era importante de estar aí com você. Então não se preocupe se de repente você estiver assistindo num dia que não seja hoje, dia 16, tá? Mas hoje, dia 16, nós que estamos aqui, carnavalzão, ou você que já passou aí do carnaval, estiver assistindo depois, como tem sido? Eu vim até floridinha hoje, ó, tô até com uma roupinha florida. Como que foram esses dias, né? Semana passada a gente comentou um pouco sobre isso, dessa preparação, esse momento que a gente vive, né, do carnaval aqui no Brasil. É um momento em que as pessoas precisam mais ainda de um apoio, né, de um aconchego. A gente precisa trabalhar mais ainda a nossa espiritualidade. Nada contra carnaval, tá, gente? Contra as festas, eu também gosto, né? Hoje já com filho e tudo mais, já não vou mais, né, correr atrás de bloquinho, essas coisas, mas gosto às vezes de levar as crianças numa matinê, brincar um pouco e tal. O grande X da questão é que esse período, ele é um período em que as pessoas ficam com sentimentos muito aflorados para os excessos. Tudo é excesso, né? Então, excesso sexual, excesso de bebida, excesso de pornografia, enfim, excesso de um monte de coisa que parece que aflora mais nesse momento. Sem contar que tudo isso que aflora em excesso abre um campo energético, né, negativo, baixa a nossa guarda para que a gente seja suscetível a essas questões, né, que estão permeando aí na nossa atmosfera, em especial aqui no Brasil, onde a gente vive essa festa de maneira intensa, né? E além disso, claro, também a gente começa a também fazer outras reflexões, né? Quantas pessoas nesse período estão em hospitais, hospitalizadas pelos mais diversos motivos, e eventualmente as pessoas deixam de ir lá fazer doação de sangue porque foram viajar, isso ou aquilo, um fluxo intenso de pessoas na estrada, então eventualmente mais acidentes, né, até pelo fluxo intenso acontecendo, enfim, então muitas coisas, né, durante esse período, que é um período intenso de movimentação de pessoas, assim como o final de ano, né, assim como Natal, Réveillon, essas festas. Então vamos fazer aqui o nosso trabalho, né, de trazer uma luz, imantar uma vibração boa, nos cuidar,
e através de nos cuidar também ajudar a cuidar um pouquinho do próximo, mandando boas energias, boas vibrações, mandando luz, né, para aquelas pessoas que estão nesta necessidade. Combinado? Deixa aqui para mim nos comentários, né? Eu gosto de saber de onde você está assistindo esse vídeo, qual lugar do Brasil ou do mundo. Eu estou em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Esses nossos encontros antigamente eu fazia no Zoom com um grupo de pessoas aqui de Ribeirão Preto, e depois achei por bem trazer para o YouTube, né, para poder deixar mais disponível para outras pessoas assistirem, assim como você, por exemplo, ficar gravado, voltar a assistir de novo. Tem muita mensagem que é importante a gente rever mais de uma vez para acalentar nosso coração, então realmente é bacana deixar gravado, né? Essa semana, gente, deixa eu aproveitar e deixar um recado para vocês. Essa semana, os outros encontros a gente estava fazendo às 10 da noite. A partir de hoje, vocês notaram, a gente está entrando mais cedo, entrando às 8, entrando às 20 horas, horário do Brasil, né? Horário de Brasília. Porque muita gente pediu, falou, olha, às vezes é às 10 da noite, aí eu já tô indo deitar, já não concentro mais, e etc. Então, se for um pouco mais cedo, né? Às vezes a pessoa acabou de jantar, e aí já consegue se concentrar, fazer ali a sua vibração. Então, a gente vai fazer uma experiência, colocar por esses próximos dias às 8 da noite, pra gente poder atender o maior número possível de pessoas aqui conectadas nesse mesmo horário, junto. Todo mundo pode assistir em qualquer outro horário, mas quando a gente está junto, quanto mais pessoas juntas, de maneira simultânea, mais força a gente tem, né, nesse período nosso de oração. Vamos então fazer a nossa abertura e a nossa, na verdade a gente já está conversando, a gente já abriu, né? Mas vamos fazer aqui a nossa oração, nosso momento de conexão, nos aquietando para que a gente tire os outros pensamentos do dia, tudo que aconteceu, que aflorou, para a gente realmente se concentrar aqui nesse momento presente. Vamos lá? Então, a partir de agora, fechando os nossos olhos, nós vamos fazer 3 respirações profundas. Puxa o ar, solta, puxa o ar mais uma vez, solta, e uma terceira vez, solta. A partir de agora, nos colocando disponíveis, em conexão com a nossa espiritualidade, que os nossos anjos de guarda, nossos mentores, que os mentores desse trabalho Luz no Lar e deste canal Vibrações de Cura possam se fazer presentes, que nós possamos ter clareza sobre as informações que aqui vão sair, que possamos ter também discernimento para inserir essas informações na nossa vida, na nossa jornada e trabalhar o nosso processo de autoconhecimento e melhoria contínua. Assim, então, damos início a mais um dia de encontro Luz no Lar. Perfeito? Vamos lá então, meus amores, vamos olhar aqui. Esse livro eu recomendo super para vocês. Momentos de decisão. Vamos ver o que nós temos para hoje. Dia 16 de fevereiro de 2026, ou para você que chegou aqui em outra data, mas precisa ouvir aquilo que vai sair aqui, tá bom? Aberto então, opa, aqui ó, saiu este capítulo, que é o capítulo 15, Decisão e Atitude. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Isso foi dito, né, por Paulo, está lá em Gálatas 6:7. Agora eu vou ler daqui os trechos, né, as mensagens edificantes que nós temos sobre decisão e atitude. Sua decisão, no momento, responderá pelos seus dias futuros. Não se precipite. A meditação o ajudará a discernir com clareza e segurança. A indecisão prolongada ante uma posição a assumir gera a complicação do problema que deverá ser enfrentado, por mais adiado que permaneça. Não cultive receios, ore e consulte o Evangelho, após o que não tarde em demasia a sua definição. Haja com elegância, mesmo quando diante de circunstâncias perturbadoras. Não reaja movido pelas paixões inferiores. Todos somos chamados, inevitavelmente,
a testemunhos que afetarem valores individuais na pauta da evolução de cada um. Quando não tenha conhecimento pessoal de uma ocorrência desagradável, ouvindo a narração sem a necessária calma, você não estará em condições de assumir a responsabilidade. O desequilíbrio dos outros contamina também os que participam emocionalmente do problema, tirando-lhes a lucidez. Harmonize-se antes e não se envolva para ajudar com elevação. Pudor e escândalo dependem de quem cultiva honorabilidade e insensatez. Resguarde-se da ira, fuja dos momentos de rebeldia. Liberte-se do mal que teima residir no seu íntimo. Não avinagre suas horas mediante a sustentação do clima pessimista em decorrência de amigos, situações ou atitudes. Faça sol interiormente e, quando se decidir pelo bem, não recue, não se arrependa, não reclame. Não exija santificação dos outros. Melhore-se primeiro e aprenda a decidir e agir com Jesus em qualquer conjuntura. Meus amigos, que leitura, hein? Para o dia de hoje, decisão e atitude. E eu vou encerrar com a frase do nosso início. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois aquilo então que eu semear, que eu plantar, será o que eu colherei, né? Não tem como a gente plantar limão e colher laranja, né? Não tem como a gente plantar manga e colher maçã. O nosso convite hoje, então, aqui, a nossa reflexão é: o que estamos plantando? O que estamos semeando? E aqui, nesse livro maravilhoso, né, eles falam tanto daquilo que a gente está semeando, quanto daquilo que a gente está postergando. Por quê? Semear é uma atitude, né, e a gente vai colher alguma coisa. Agora, não semear nada não quer dizer que a gente não vai colher alguma coisa. Isso é impressionante, né? Como a gente tem no Evangelho em vários trechos, né? Falando que semear é opcional, mas colher não. E é exatamente isso. Por quê? Aquela decisão que você não toma, aquela resposta que você não dá, aquilo que você posterga de fazer, automaticamente, se você não resolver, alguém vai tomar alguma atitude e essa atitude ela vai chegar em você, ela vai respingar em você. Então, não tem como a gente não colher nada. É impossível, a gente sempre vai colher alguma coisa. Ou porque a gente agiu de maneira ativa, ou porque a gente deu o nosso direito de ação para alguém. A gente parou, largou e alguém decidiu. E a decisão desse alguém vai respingar em você, sem sombra de dúvidas. Tá? Então, nosso convite para hoje, 16 de fevereiro, é olhar para isso. Como nós estamos agindo? O que nós estamos plantando? Qual é a nossa semeadura? Ou qual é a nossa ausência de semear? Né? Então, realmente é importante a gente olhar para isso. O convite hoje é olhar para dentro. O que semear? Como semear? Ou não estou semeando. Por que não estou semeando? Porque colher eu irei, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Amigos, vamos então agora para a nossa água, para a nossa água bendita. Vamos trazer aqui os nossos processos de autocura. Segura a sua água entre as suas mãos, tá? Para você imantar energia para ela. Se não for possível, se não tiver água, imagine aquele recipiente, tá? Nesse momento, se puder, se você estiver sem água, coloca as mãos sobre o seu coração e sinta essa vibração, ok? Vamos lá? Então, a partir de agora, que essa água que está na mão de cada um que está presente nesse vídeo possa receber a fluidificação, a imantação, a vibração positiva
trazida pela espiritualidade amiga, que a partir de agora esta água seja o remédio pessoal, individual e personalizado para as curas individuais de cada um de nós que aqui estamos presentes. Que esta água possa nos trabalhar, possa nos ajudar a agir de maneira sensata, a semear o bem, a colher o bem. Que essa água possa nos ser a coragem de tomar decisões que estão paradas. Que essa água possa ser o nosso processo de cura interna para dores há muito tempo paradas no nosso coração. Que assim seja, porque assim já é. Agora você pode tomar sua água toda ou um pouquinho, tomar depois. Estamos aqui com o nosso remédio pessoal. Vou agradecer na sua presença, a presença da nossa espiritualidade amiga, que se faz aqui conosco, comigo, com você, em cada um dos lares. Que você possa receber o aconchego, a paz, a tranquilidade, possa receber as curas que você busca para a sua jornada, certo? Que essa semana seja uma semana realmente incrível para você, para sua família, para os seus. E tá vindo para mim uma frase para dizer, com certeza algumas pessoas devem estar esperando, né? Mas a frase é: tudo passa. Tudo passa. Eu sei que quando a gente está vivendo os maiores desertos da nossa vida, é difícil acreditar que aquele momento de dor vai passar. Mas passa. Acredite, tenha fé, porque passa. O deserto é um lugar de passagem, não de morada. E você vai atravessar esse deserto. Segure firme na mão da espiritualidade amiga. Eles estão aí para te apoiar e para te ancorar. Certo? Eu vou ficando por aqui, agradecendo a sua presença. Espero você na quarta-feira, depois de amanhã, às 8 da noite. Encaminhe aqui esse vídeo para outras pessoas que possam estar precisando também receber um aconchego, uma tranquilidade, certo? Vamos aumentar a nossa egrégora de pessoas que estão preocupadas em olhar para dentro, reverberar a luz, semear o bem e colher o bem. Eu vou ficando por aqui, um beijo. Eu espero você na quarta-feira. Até mais.